Bom, turminha, esse capítulo do livro, Loucura e Obsessão, capítulo 13, Revelação Libertadora, eu achei do livro um dos mais emocionantes. Por quê? Então, a gente vê ali que depois que os trabalhadores saem, vão para suas casas, terminam os trabalhos, a equipe espiritual ainda continua trabalhando. Então, eles retomam uma reunião, Emerenciana é quem é a líder, e ela convida o Dr. Bezerra de Menezes a dar início aos tratamentos. E o tratamento é dado, continuando com o que estava lá dentro, é dado primeiramente a Carlos, e é trazido então aquela menina, aquele espírito, a bomba gira, e aí a gente nota como se processa realmente esse tratamento espiritual a longo prazo. Então ali os trabalhadores em desdobramento estão na casa, os espíritos que atendem esse trabalho de resgate, de segurança também estão na casa, os esclarecedores espirituais estão lá junto aos mentores. E os espíritos que estavam então adormecidos lá dentro são levados e mostrados então qual o caminho e qual será o tratamento mais eficaz para eles. E aí a gente vê algumas coisas bem interessantes que nós já vimos em outras passagens. Primeiro, notamos então o apelo vingativo, né, do espírito ainda, né, lógico, um pouquinho mais brando, mas ainda com a forma grotesca que ela se apresenta, com a forma monstruosa que ela se apresenta. Tanto que quando o Dr. Bezerra acorda Carlos, ele se assusta e fala assim, é o monstro que me segue. Ele não percebe nesse momento ainda que é o espírito vingativo. Depois que o Dr. Bezerra esclarece, é que ele retoma então todo o passado, todo não, uma parte do passado dele de 150 anos atrás, em que ele se enxerga ainda, né, senhor de escravos, toda aquela história que nós já vimos. Mas vejam bem, o ponto de vista dele, ele volta tanto, ele se insere tanto no tempo, que ele acha que está no tempo. Então, ela ainda é produto dele, ele tem o direito de usá-la, de usurpá-la, de maltratá-la. E tanto que as palavras que ele usa, que até então é advertido docemente pelo Dr. Bezerra de Menezes, são palavras duras com relação, inclusive, à raça negra. Então a gente nota, nesse caso, que mesmo desencarnado e já num outro processo de encarnação, ainda continuam os preconceitos, ainda continuam as ideias arraigadas. E eu vou deixar uma observação mais para frente, para a gente nota aí quão belo, quão formoso, quão útil é o desprendimento de um espírito abnegado ao amor. No caso do Dr. Bezerra de Menezes, que com a palavra, com a emanação ectoplasmática espiritual dele, com a experiência que ele tem, ele consegue dosificar ambos os espíritos, tanto Carlos quanto a bomba gira. Então a gente vê com o desenrolar da história, Carlos realmente é tocado porque ele vê ali que o filho que ele tomou da escrava no passado foi então o pai dele, e Empédocles, nesse caso, ele mesmo se digna a segui-lo, para orientá-lo, para colocá-lo no caminho. Ele, em momento nenhum, julga ou culpa Carlos por nada. E no caso da Pombagira, vê que então tudo estava ao redor dela. Tanto do Dr. Bezerra, ela pergunta ao Dr. Bezerra por que ela não viu o filho, e ele responde: o sentimento de vingança é tão grande que ela não enxerga nada. Aí a gente vê a questão da sintonia. O que eu sintonizo é a frequência que eu estou, e eu não consigo ver nada. A gente vê isso daí, inclusive, no nosso dia a dia. Às vezes a gente perde muita paciência e fica cego de ódio, como a gente diz. E a gente não enxerga, mas não enxerga a razão. E é o mesmo caso da situação do espírito. Não conseguia ver o filho, porque a sintonia, a vibração dela de vingança era muito maior do que isso, mesmo estando do lado dele. E aí a gente vê com o desenrolar, por isso que eu falo que é emocionante, porque os dois chegam num consenso, Carlos e a bomba gira chegam num consenso que ambos têm que se perdoar para que a situação não volte mais, ou não fique pior.
E a observação que eu faço para vocês, que é interessante, e eu quero que vocês reflitam, pesquisem e nos respondam. O espírito estão ali numa reunião espiritual. O plano espiritual é fazer uma reunião dentro da casa espírita. A pombagira, ela incorpora numa médium desdobrada. Está lá no texto. Eu gostaria que vocês me explicassem, me esmiuçassem como é esse procedimento